E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho, você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou analisar o novo processador topo de linha da Intel, o Core i9 14900K. Será que ele tem novidades em relação à geração anterior? Será que ele é mais rápido que o concorrente Ryzen 9 7950X 3D? Para saber, vem comigo! A Intel lançou essa semana os primeiros processadores Core para computadores de mesa da 14ª geração, o Core i9 14900K, o Core i7 14700K e o Core i5 14600K. Além disso, foram lançados três modelos similares a esses, só que sem o vídeo integrado, os modelos KF. Nos modelos para notebook, os processadores da 14ª geração vão trazer a arquitetura Meteor Lake, com várias novidades, como construção modular e um processador auxiliar para inteligência artificial. Mas nesses modelos para computadores de mesa, a 14ª geração utiliza a mesma arquitetura que os modelos da 13ª. Essa arquitetura é conhecida como Raptor Lake. O Core i9 14900K e o Core i5 14600K são muito similares nas características aos modelos anteriores, o Core i9 13900K e o Core i5 13600K. A única diferença é que os modelos da nova geração têm os clocks ligeiramente mais altos. Isso é natural por conta do amadurecimento e consequente aperfeiçoamento do processo de fabricação, que permite o uso de clocks mais altos, muitas vezes com tensões mais baixas. Já o Core i7 14700K ganhou alguns núcleos a mais se comparado com o modelo da geração anterior. O i7 13700K tinha 8 núcleos Performance e 8 núcleos Efficient, enquanto o Core i7 14700K tem os mesmos 8 núcleos Performance, mas tem 12 núcleos Efficient, 4 a mais. Então o Core i7 foi o único que realmente ganhou núcleos nessa nova geração. Outro recurso novo nessa 14ª geração é o Intel Application Optimization, habilitado pela BIOS de alguns modelos de placa-mãe e que trabalha em conjunto com o Thread Director do Windows para aumentar o desempenho em alguns jogos. Além disso, a Intel trouxe uma novidade no aplicativo Intel Extreme Tuning, também conhecido como XTU, incluindo um novo recurso de overclocking automático por meio de inteligência artificial. Eu pretendo fazer em breve um vídeo falando um pouco mais a fundo e testando esse recurso. Pois bem, a Intel me enviou o Core i9 14900K e o Core i5 14600K. Nesse vídeo eu vou testar o modelo topo de linha e o teste do Core i5 sai em breve. Então se você está assistindo esse vídeo já faz alguns dias que ele foi publicado, pode dar uma conferida ou no card ou na descrição que vai ter o link para o outro teste. Como eu disse anteriormente, o Core i9 14900K é essencialmente igual ao seu antecessor, o Core i9 13900K, exceto pelos clocks mais altos. Ele tem 8 núcleos Performance e 16 núcleos Efficient, trazendo um total de 32 threads. O clock base dos núcleos Performance do modelo anterior era de 3 GHz e no 14900K é de 3,2 GHz. Já o clock máximo também subiu 200 MHz, de 5,8 GHz para 6 GHz. Os clocks dos núcleos Efficient também subiram um pouco. Todas as outras características são idênticas, como o consumo médio e máximo, que se manteve em 253 watts. O cache L3 continua sendo de 36 MB e o suporte à memória ainda é de 3.200 MHz em placas-mãe que usam DDR4 e de 5.600 MHz em sistemas com DDR5. Aliás, uma excelente notícia é que esses modelos da 14ª geração usam as mesmas placas-mãe que os modelos da 13ª geração. E, portanto, eles também são compatíveis com as placas lançadas para modelos de 12ª geração. Ou seja, a Intel manteve a compatibilidade de placas-mãe por 3 gerações, o que é ótimo para quem tem uma placa-mãe socket LGA 1700. Claro, vale lembrar que se você já tem uma placa-mãe compatível, ou se você comprar uma placa-mãe que saiu da fábrica antes do lançamento desses processadores, vai precisar atualizar a BIOS para garantir essa compatibilidade.
Além disso, embora na teoria qualquer placa-mãe socket LGA 1700 seja compatível com esses novos processadores, desde que a BIOS esteja atualizada, as placas-mãe de entrada que trazem um circuito regulador de tensão básico e que normalmente não tem dissipadores, não vão conseguir manter o desempenho máximo desses processadores topo de linha. Isso simplesmente porque elas não conseguem fornecer energia elétrica suficiente para eles. Pois bem, essa aqui é a embalagem na qual eu recebi os processadores, uma caixa promocional que a Intel enviou para vários canais pelo mundo. Dentro dela, os dois processadores, o Core i9 14900K e o Core i5 14600K. Esse aqui é o Core i9 14900K. Como sempre, externamente é um processador como qualquer outro. Lembrando que nenhum desses processadores vem com cooler. Já conhecendo essa arquitetura, que eu posso dizer que você deve utilizá-lo com um water cooler de pelo menos 240 mm de radiador ou então com um cooler a ar topo de linha. Para conferir o desempenho, eu rodei vários programas e jogos no Core i9 14900K. Também rodei os mesmos testes no Core i9 13900K, além do concorrente direto, o Ryzen 9 7950X3D. Vale lembrar que esse modelo da AMD é um pouco mais caro que esses modelos da Intel, além de ter um custo total do computador mais alto por conta das placas-mãe socket AM5 que ainda estão bem caras. Isso fora o uso obrigatório de memórias DDR5 nesse sistema da AMD. A configuração que eu utilizei nos testes foi essa. Todo o hardware e software utilizado foi o mesmo, exceto a placa-mãe que precisa acompanhar o processador. As memórias foram configuradas na velocidade máxima recomendada por cada fabricante, e os coolers, apesar de serem modelos diferentes, são similares. Ambas as bancadas usam o water cooler com radiador de 360 mm. Eu usei a placa de vídeo Radeon RX 7900 XT, que é uma das mais rápidas do mercado, para reduzir ao máximo o gargalo de placa de vídeo durante os testes. Eu rodei todos os testes na configuração padrão, ou seja, sem nenhum overclock e nenhum ajuste manual das configurações do processador. A única coisa que eu configurei foi para as memórias funcionarem no clock correto. Então vamos aos testes em programas. No teste do PC Mark X, o Core i9 14900K foi 4% mais rápido que o Core i9 13900K e 6% mais rápido do que o Ryzen 9 7950X3D. Na pontuação CPU Score do teste Time Spy do 3D Mark, o 14900K teve o mesmo desempenho do 13900K e foi 49% mais rápido que o Ryzen. Já no teste Firestrike do 3D Mark, o Core i9 14900K empatou com o modelo da geração anterior, mas foi 7% mais lento que o concorrente. E no teste CPU Profile, também do 3D Mark, com todas as threads em uso, o 14900K empatou com o 13900K e foi 18% mais rápido que o Ryzen 9 7950X3D. No teste com um único núcleo do CPU-Z, o 14900K foi 6% mais rápido que o 13900K e 32% mais rápido que o Ryzen 9. E no teste do CPU-Z com todas as threads, o Core i9 14900K ficou em empate técnico com o 13900K, mas foi 14% mais rápido que o 7950X3D. No teste com apenas um núcleo do Cinebench 2024, o novo processador foi 5% mais rápido que o modelo da geração anterior e 20% mais rápido que o concorrente. Já no teste do Cinebench 2024, que utiliza todas as threads, o Core i9 14900K ficou em empate técnico com o 13900K, sendo 8% mais rápido que o 7950X3D. Já no Blender, no Benchmark Classroom, o 14900K empatou com o antecessor, mas foi 7% mais lento que o modelo da AMD. No Handbrake, na conversão de um vídeo Full HD usando o codec DivX, os três processadores tiveram praticamente o mesmo desempenho. No V-Ray Benchmark, também houve um empate técnico entre os três processadores. Já no benchmark do WinRAR, o Core i9 14900K teve um desempenho similar ao do 13900K e foi 7% mais lento que o Ryzen 9. Agora vamos aos testes em jogos. Eu medi a média de FPS e 1% mínimo com o Afterburner.
No CS2, o 14900K fez a mesma média de quadros que o 13900K e foi 4% mais rápido que o 7950X 3D. No Death Stranding, ele foi 10% mais rápido que o antecessor, empatando com o Ryzen. No F1 2018, o 14900K foi 10% mais rápido que o 13900K, mas teve uma média de FPS 8% abaixo do 7950X 3D. No Rainbow Six Siege, os dois Core i9 tiveram um desempenho similar, enquanto o Ryzen foi mais rápido. No Red Dead Redemption 2, o 14900K foi 7% mais rápido que o 13900K, mas foi 15% mais lento que o Ryzen 9 7950X 3D. No Resident Evil 4, o Core i9 14900K teve um excelente desempenho, 7% acima do seu antecessor e 20% acima do concorrente. E no Shadow of the Tomb Raider, o 14900K empatou com o 13900K, sendo 8% mais lento que o 7950X 3D. E no Warzone 2.0, ele também empatou com o antecessor, mas foi 14% mais lento que o concorrente. Eu calculei a média do desempenho médio nos 8 jogos, para cada um dos processadores. Nessa média, o Core i9 14900K ficou em empate técnico com o 13900K, e foi mais lento que o Ryzen 9 7950X 3D. Dividindo a média de desempenho pelo preço de cada processador nos Estados Unidos, a gente tem um desempenho médio por dólar. Nessa comparação, o Core i9 14900K ficou bem próximo do 13900K, e por conta da diferença de preço, mostrou uma relação custo-benefício melhor do que a do Ryzen 9. Para ter uma ideia dos clocks e temperatura desses processadores, eu rodei um teste de longa duração com o Cinebench utilizando todos os núcleos. O Core i9 14900K nesse teste ficou com o clock variando entre 5,1 e 5,2 GHz. O consumo máximo do processador ficou em cerca de 238 watts. A temperatura máxima atingida foi de 100 graus Celsius, o que já era esperado por se tratar de um processador topo de linha. Esse tipo de processador, atualmente, tanto da Intel quanto da AMD, vai trabalhar no limite superior de temperatura, buscando o máximo desempenho. Então, o que eu achei do Core i9 14900K? Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que ele é um processador muito rápido, que traz um alto desempenho tanto em jogos quanto em tarefas profissionais. Em muitos tipos de aplicação, dá para dizer que ele é o processador mais rápido do mercado. Dito isso, se você estava ansioso e curioso pelo desempenho do 14900K, eu sinto muito, mas eu vou te decepcionar. Ele não trouxe nenhuma vantagem significativa em cima do modelo topo de linha da geração anterior. A única diferença real entre eles está nos clocks base e máximo. Mas como na prática qualquer processador topo de linha precisa ficar dosando o clock para ficar dentro do limite de temperatura, são poucas as situações nas quais um processador realmente vai conseguir trabalhar com clock mais alto. Então, se você já tem um Core i9 13900K, não faz o menor sentido trocar ele pelo 14900K. Por outro lado, se você está montando um PC do zero para jogar ou principalmente para trabalhar, ele é uma excelente opção, já que custa aproximadamente o mesmo que o modelo anterior e traz um pequeno ganho de desempenho em algumas aplicações. Já comparando o Core i9 14900K com o seu concorrente direto, o Ryzen 9 7950X 3D, não tem como dar uma resposta definitiva sobre qual é o mais rápido. A melhor resposta ainda é depende. Em algumas aplicações, o 14900K é um processador mais rápido, enquanto em outras, o modelo da AMD é superior. Isso acontece também em jogos. Em alguns títulos, o cache L3 maior do Ryzen 9 7950X 3D faz com que ele abra uma vantagem, enquanto em alguns outros, o alto desempenho single core do 14900K faz com que ele seja o mais rápido. A principal vantagem desse novo processador da Intel, por incrível que pareça, é a sua boa relação custo-benefício quando comparado com o concorrente. Isso principalmente quando a gente leva em conta o preço total da máquina, porque além dele ser mais barato do que o modelo da AMD, ele ainda é compatível com uma grande quantidade de placas-mãe socket LGA 1700 que estão pelo mercado. E essas placas podem custar bem menos do que as placas-mãe socket AM5. Por outro lado, a desvantagem é o consumo muito alto. Mas nisso ele simplesmente repetiu a característica da geração anterior. E você, o que achou desse processador? Tá pensando em comprar um? Deixa aí nos comentários. E não se esqueça de conferir o canal. Em breve tem o teste do Core i5 14600K, ou então ele até já está aí disponível. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito o canal. Valeu!